Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Aparta-te do mal e faz o bem. E procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. A face do Senhor é contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor ouve, e os livra de todas as suas angústias. Eu citei o Salmo 34, do verso 12 até o 18. Salmista Davi dizendo que ele louva a Deus, porque Deus respondeu às súplicas dele. E eu creio que o Deus de Davi, ele também é o meu Deus. Eu estou grato a Deus, porque eu estou diante do Deus de Davi. Eu creio que você, ouvinte, também está diante do Deus de Davi. Eu quero muito agradecer a Deus por mais uma oportunidade na presença desse Deus que se curva para ver a terra todos os dias. Quero desejar toda a nossa audiência espalhada por todo o planeta, em especial ali em Moçambique, né? Quero mandar meu abraço fraternal a toda a audiência ali de Moçambique, desejando a todos um bom dia. Que Deus abençoe. Quero dizer a todos que o programa Despertar com Jesus, ele é da mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo, na primeira vinda, ele teve um mensageiro. E na segunda vinda também, ele teve um mensageiro. Ainda que o mundo creia ou não creia, mas a mensagem está aí nos advertindo dessa hora tenebrosa espiritualmente falando. Nós, nessa oportunidade, nós iremos falar um pouquinho sobre o livro de Atos, no capítulo 1, do verso 3 ao 9, nós iremos falar sobre unção divina. Mas antes de nós lermos as Escrituras, nós iremos ouvir uma linda faixa musical com a cantora Mara Lima, né? É na unção divina. De Deus é algo que vem para capacitar, faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte quando na batalha está. Qualquer coisa vira nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata mil, uma capa abre o rio. Assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala,
as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar, que Deus manda um anjo forte e a cadeia abre. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata-me, uma capa abre o rio. Assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar, que Deus manda um anjo forte e a cadeia abre. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Você está ungido. Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Eu creio que Deus tem muitas bênçãos para cada um de nós. Eu estou feliz porque todos os dias eu estou crescendo na graça e no conhecimento do meu Senhor e Salvador Jesus. Então aqui no livro de Atos, capítulo 1, verso 3, os quais também, depois de ter padecido, falando de Jesus, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino dos Deus. E estando com eles, determinou que eles não se ausentassem, os discípulos não se ausentassem lá de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele disse que de mim ouviste, porque, na verdade, o João batizou com a água, mas vós serei batizado com o Espírito Santo, não muito
desses dias. E aquele, pois, que havia de reunido, perguntaram dizendo: Senhor, tu restaurarás a Israel nesse tempo? Disse Jesus: não vos pertence saber dos tempos ou das estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E quando ele dizia isso, vendo eles, Jesus foi levado, uma nuvem o recebeu, ocultando, Jesus dos olhos deles. E estando com seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles puseram 2 varões de branco, o qual disseram: varões de Galileu, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu ouviste vir. Amado e bendito Deus, Pai Celestial, eu não sou nada, eu sou um homem indigno, mas a sua dignidade é que nos ajuda. Eu quero clamar a tua graça, a tua misericórdia, aquilo que eu não puder. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele é capaz de explanar nas almas de todos aqueles que irão ouvir essa mensagem. Em nome de teu Filho Jesus, eu te peço agora, para todo sempre. Eu quero, nessa ocasião, falar sobre 2 poderes e 2 unções. Só existe 2 poderes, que é o poder de Deus e o poder do diabo. E só existe 2 unções, a unção divina e a unção do diabo. Vocês sabem que nós estamos num mundo que a unção do diabo, ela prevalece mais, como nós temos visto aqui na primeira epístola de São João, ele dizendo que o mundo jaz no maligno. Mas não é porque o mundo jaz no maligno que nós não temos a guarda, a proteção de Deus. Vocês viram aqui que Jesus Cristo, ele ordenou que os discípulos, depois da ressurreição dele, fossem lá para Jerusalém e lá no cenáculo eles ficassem lá. Só que Jesus não falou se era 1 dia, 2 dias, 3, 10 dias. Falou: vocês vão lá para o cenáculo, lá para Jerusalém. Lá vocês vão receber a virtude, veja bem, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E essa unção, ela desceu. Eu quero dizer que se Jesus estivesse aqui na terra hoje, em pessoa, essa unção não estaria na igreja que ele fundou lá no dia de Pentecostes. Jesus Cristo, ele era um homem ungido, como diz a palavra de Deus em São Mateus. Jesus era o ungido de Nazaré. E nós sabemos que Jesus era um homem ungido. Ele era Deus aqui na terra. Mas, como ele próprio diz, que se o grão de trigo não cair na terra, fica ele só. Mas se ele cair na terra, então ele apodrece e nasce outra semente, e ali dá muitas sementes, né?
Então, mas aqui Jesus, quando ele subiu ao céu, depois ele voltou para os seus discípulos, que até em outro lugar ele diz assim: um pouquinho mais, o mundo não me vereis, mas vós me vereis. Ué, você podia perguntar, mas como? Os que vão estar conosco, os fariseus, saduceus, não vão ver o Senhor e nós vamos ver. Eu estarei convosco todos os dias. Eu estarei na alma de vocês. O mundo não ia ver, mas eles iam ver. E aqui nós vemos que quando Jesus subiu ao céu, ele desceu na forma do Espírito Santo e encheu aquela casa. E ali então eles todos sentiram que tinha a unção divina. Vocês sabem que quando Jesus ele veio para nos salvar, para nos libertar. E essa é a finalidade da unção divina de Deus. O homem e a mulher que tem a unção divina, ele tem uma vida diferente. Ele tem uma vida diferente. Por que ele tem uma vida diferente? Porque essa unção de Deus destrói os apetites carnais, destrói todo o pensamento, toda a ambição do mundo. Você sabe que o mundo hoje está cheio de religiões. O mundo está repleto de religião. Até vocês sabem que está se aproximando aí uma festa diabólica, que é o carnaval. Quantos milhares não vão estar lá? Chamado cristão. Chamado, mas não é cristão. Porque se eles tivessem a unção divina, nem naquela rua lá perto eles passariam. Eles teriam até nojo. Dá até nojo você olhar hoje na imprensa essa data chamada carnaval, essa festa chamada carnaval. Ali, mulheres, homens com traje maligno, coisas terríveis, e ali bebendo bebidas alcoólicas, se despindo, andando desfilando. Eles depois vão para as igrejas. E nós queremos dizer que o próprio Jesus chegou a dizer: você nunca pode amar a Deus e amar o mundo. Ou você ama um ou ama o outro. Porque para Deus não tem meio termo. Eu estou no jogo de futebol ou lá num bar bebendo, depois eu ir para a igreja. Eu estou perdendo meu tempo. Vocês sabem que aqui nós vamos falar de um homem e ele tinha uma unção. Esse homem chamava Saulo. E ele ficou ali muitos anos junto com Gamaliel. E ali ele estava então estudando para ocupar o posto depois que Gamaliel saísse. Mas você pode ver que esse homem, ele tinha uma unção do diabo. Saulo, ele tinha uma unção do diabo. Vocês encontram aqui no livro de Atos, capítulo 9, diz: e Saulo, respirando ainda as ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Agora, que nem eu preguei aqui na pregação anterior, se você tem ódio, você é um assassino. E você viu aqui, Paulo, ele ameaçava de morte contra os discípulos do Senhor. E eles foi ao sacerdote, pediu carta para descer lá para a sinagoga, a fim de que encontrasse algum daquelas seitas de quer homem, quer mulher, ele conduzia para Jerusalém, preso para Jerusalém. Mas só que indo ele ali para Damasco, perto do meio-dia, aquela unção diabólica que estava nele
foi destruída por Deus. Que ali ao meio-dia, o céu estava límpido, azul, e ali ele ouviu uma voz, falava: Saulo, ô Saulo, por que você está me perseguindo? Jesus Cristo viu que Saulo estava com a unção do diabo. Por que você me persegue? E naquela hora, ele caído, se levantou, os olhos já não enxergavam mais, porque estava cheio de escama. E o próprio Jesus chegou a dizer, e ele disse assim: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, você está me perseguindo. E ele, dura para você, Saulo, recalcitrar contra os seus aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, o que é que queres que tu faça? Que eu faça? E disse: você se levanta, entra na cidade, e lá será dito o que fazer. E vocês sabem que aqui nós encontramos que Ananias, né? Jesus mandou ele orar por Saulo, e ele falou para Saulo, falou assim: Senhor, esse homem, ele é maligno, ele perseguiu o povo de Deus. Aí Jesus falou para Ananias: Ananias, esse homem vai ser muito bom para mim. É por causa da unção errada que estava nele. Essa unção agora vai sair dele. Você vai encontrar aqui Atos 9, 19, que depois ele se converteu, aí ele se tornou Saulo. Não era mais Paulo, era Saulo. Eu quero dizer, irmão, hoje nós estamos num mundo que as pessoas não estão mais com aquele espírito de olhar se aquele homem está pregando, se realmente ele é um homem que está com a unção de Deus. Nós encontramos aqui também no livro de Ezequiel. Nós vamos ver, irmão, aqui, Ezequiel, capítulo 37. Você vê o que é um homem sob a unção de Deus. Capítulo 37 de Ezequiel, Deus falou para Ezequiel, diz assim: filho do homem. Ezequiel estava no vale de osso seco, né? E ele ali, Deus falou para ele: filho do homem, esses ossos podem viver? E Ezequiel disse: Senhor Jeová, é o Senhor quem sabe. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz para esses ossos secos: ouvi a palavra do Senhor. E assim disse o Jeová: e os ossos, e eis que farei entrar nele espírito. Aí vocês podem ler tudo aqui, que criou o nervo, e ali o espírito entrou. Por quê? O profeta Ezequiel estava na unção de Deus. Vocês sabem, meu irmão, que o homem sem Deus, ele pode até pregar a palavra de Deus, mas ele está simplesmente dando murro em ponta de faca. Eu creio que vocês não conhecem, mas na quinta era da igreja, que teve 7 eras, na quinta era, ali tinha um homem chamado John Wesley, que ele hoje tem uma igreja aí fundada, aqui em Presidente também tem essa igreja fundada. E nós encontramos que ele, quando ele ia pregar, não é que nem hoje, você vai no órgão público, eu quero que fecha os bares daquele lugar lá, porque faz um ofício, né, pro órgão público lá, aí não pode abrir os bares. Não, João Wesley não precisava nada disso.
quando ele estava pregando em certo lugar, o povo que estava naqueles bares bebendo, eles iam embora. Acontecia um fenômeno na vida deles, que os donos dos bares fechavam as portas. Os clientes iam tudo embora, por causa da unção de Deus sobre o João Wesley. Sobre o João Wesley. E também nos conta que o profeta William Marion Branham, aqueles que não sabem, ele ia para Amarillo, ele ia pregar uma mensagem. Ele tinha pregado já uma mensagem intitulada A Semente da Serpente. Aí ele ia pregar a outra mensagem intitulada O Rastro da Serpente. Vocês sabem que esse rastro da serpente aí é pouquíssimo que sabe que rastro que é esse. Aí vinha um carro na direção contrária com um farol queimado. E o motorista, com certeza estava bêbado e colidiu com o carro do profeta. Aí os bombeiros coletaram o corpo dele lá e levaram gente para o hospital lá de Amarillo. Diz a história que quando ele chegou lá, que ele entrou lá no hospital, aí de repente o médico deu alta para todos os enfermos. A unção que estava no profeta curou todas as pessoas. Isso não é fanatismo, isso não é exibicionismo, isso não é proselitismo. E esse profeta aqui, quando a unção vinha perto dele, morto ressuscitava. Conta-se uma história de uma mulher uma mulher mexicana. E essa mulher, o filho dela estava morto. O médico deu atestado de óbito e mandou ela levar para casa para enterrar. E ela sabia o que acontece hoje, como está lá aos Romanos 10:17, diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas hoje o povo não ouve a palavra. Hoje a humanidade ouve um evangelho buquê de flores, um evangelho social, um evangelho cheio de entretenimento, cheio de coreografia. E essa mulher estava chovendo e ela catou esse moleque morto e falou: vou levar lá na presença do profeta. Eu tenho certeza que lá ele vai ressuscitar. E ela foi lá e o povo vendo aquela multidão, ali era a campanha de 8, 10 mil pessoas, e o povo olhava aquela mulher arrastando aquele moleque, chovendo, com aquele moleque morto. Quando ela colocou o moleque de frente do profeta, na horinha o moleque já ressuscitou. Também conta uma história também. Eu estou falando sobre a unção. E a unção de Deus não é para você ganhar dinheiro, tá? Se você pensa que é para ganhar dinheiro, você está enganado. Aí o que aconteceu? Tinha um senhor de cor, ele era cego. E ele foi nessa reunião, chegou lá, o Mobrano orou por ele, ele disse que ele ia enxergar, ele ia ver. Aí o povo encontrava com ele, falava: cadê aquele profeta lá, o William Marion Branham, que veio no espírito e virtude do profeta dele? Não disse que você ia enxergar? Eu estou crendo. E esse senhor que tinha recebido oração, ele estava na barbearia cortando o cabelo, e ali, em dado momento, ele olhou para o espelho, ele enxergou ele. Eu acredito que ele não esperou nem o barbeiro cortar o resto do cabelo dele. Quem sabe ele saiu pulando de alegria e glorificando a Deus. Falou: eu estou enxergando. Agora, meu querido, desculpe falar. Aqui nós temos uma passagem que é igualzinho hoje. As coisas acontecem do jeitinho que nós estamos vivendo hoje também. Aqui no livro de Atos, no capítulo 20, vocês vão encontrar uma passagem muito importante que
Hoje, eu vejo tanto, mas muita gente quer ser pastor, quer ser missionário, quer ser apóstolo, por causa do maldito dinheiro. Isso aqui é velho. Aqui vocês encontram no livro de Atos, no capítulo 20, fala aqui que um homem, Simão, dizendo assim, e vendo Simão que pela imposição das mãos, Pedro não colocava as mãos nos enfermos para curar, para ressuscitar, para expulsar os demônios, curar os leprosos. Não era para exibicionismo, não era para ganhar dinheiro. Que eles morreram tudo pobre. É que hoje nós estamos na era de Laodiceia, conforme está lá em Apocalipse 3,14. É uma era rica, mas é uma era pobre, cega, miserável. E ela está nua, ela não sabe. Aí esse Simão, vendo que a imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, era dada a unção. Ele pensou, opa, essa magia que eu tenho, esse truque que eu tenho, né? Eu conheço um grande homem aqui na mídia evangélica, que ele falou assim, ó, se vocês quiserem ganhar dinheiro, eu ensino o truque. Aonde que está na Bíblia que Jesus é fazedor de truque? Truque é você, Satanás! E ele dizendo, opa Pedro, dai-me também a mim desse poder, eu quero ser um grande homem, eu quero ser um charlatão, né? Mas dá desse poder para aqueles que, sobre quem eu puser as minhas mãos também, receba o Espírito Santo. Pedro não era covarde, Pedro não era comprometido com a riqueza desse mundo já no maligno. Pedro disse para ele, o teu dinheiro, camarada, seja contigo para a sua perdição. Pregadores, PhD, LLD e tudo mais, com tantos diplomas nas paredes, só pensa em riqueza. Cuidado, o fogo do inferno te espera. Ele disse, o teu dinheiro seja para a tua perdição, pois você cuidaste que o dom de Deus se alcança com dinheiro. É fácil fazer uma teologia aí, uma psicologia e conseguir. Aqui nós também temos uma passagem tão interessante. Vocês sabem que quando o profeta Eliseu, ele era o profeta de Deus, aí quando os moabitas foram invadir as terras de Israel, aconteceu o quê? Mataram lá um homem e eles, sem saber, pegaram aquele homem que eles mataram, levaram, estava assim o cemitério cheio de gente morto. Ele pegou o corpo do homem que eles mataram, jogaram assim em cima da sepultura do profeta Eliseu. Na mesma da hora o homem se pôs em pé. Mesmo Eliseu morto, tinha unção. Quantos estão vivos e estão mortos espiritualmente? Porque você sabe que a unção mata, hein? A unção do diabo mata. Ô, evangelista, o senhor não está um pouquinho exaltado? Não, você vai encontrar lá no livro de Gênesis capítulo 3, você vê lá que o pregador que foi pregar para Eva, ele estava numa unção do pai dele, do diabo. E essa unção do diabo, o que ela faz? Ela procura transtornar a palavra de Deus. Quantos hoje têm vontade de crer, estão nessas gaiolas internacional, estão aí presos e eu ouvi falar que tem uma mensagem de um profeta, um pregador evangelista, falou lá em Malaquias 4, 5, 6, falou lá em Mateus 17, 11, Atos 3, do 18 ao 20, Apocalipse 10, 7 lá, falam tudo isso. Eu tô querendo pensar. Eles falam, cuidado, hein? Cuidado que esse homem, essa mensagem ela é falsa.
Agora, vocês pregadores, teólogos, se vocês não são falsos, por que vocês estão pregando no púlpito? É uma mentira. Porque nunca houve 3 deuses. Vocês ensinam que existem 3 deuses. Vocês ensinam que a mulher, ela pode pregar, ela pode usar roupa esporte, pode... gente, sinceramente, agora que vem na minha mente, agora eu pergunto, quantos vão para as praias? Quantos vão para as praias? E lá, eles ficam à vontade, fica do jeito que o diabo gosta. Tá na unção do diabo. Fazendo o quê? Essas mulheres ali na rua, cascavelando, com esse shortzinho, com essas mini saia, com essas roupas justas, parecendo uma salsicha embutida, elas estão com a unção do diabo. Evangelista, você também está exagerado. Por que nós estamos com a unção do diabo? Porque Jesus disse que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la já adulterou. E lá no livro de Apocalipse 21, lá fala, os mentirosos, os fornicários, os idólatras, os adultos, vão tudo ser pro fogo do inferno. Então, você tem que ter cuidado com essa unção. Hoje é muito fácil, hoje, você enganar as pessoas. E a melhor maneira de enganar é através do evangelho. Quantas pessoas ficam correndo atrás de um homem, achando que ele é isso, ele é aquele outro, e lá na frente ele se decepciona. Mas uma coisa eu digo, um dia Jesus Cristo, conforme está lá em Mateus 7:21, um dia ele vai pedir conta, e você vai falar para ele, mas Senhor, eu cumpri com a sua palavra, eu expulsei os demônios, eu curei os enfermos, fiz isso, fiz aquilo outro. Apartai-vos de mim, malditos, que nem te conheço. Você já pode pensar, você ouvir isso de Deus, que nem te conhece? Que Deus tenha misericórdia, porque a hora que nós estamos vivendo está para encerrar. A porta da graça vai fechar, como a porta da arca fechou. Qualquer dia desse, a porta da graça vai fechar, e muitos vão falar aí, eu perdi meu tempo, fui 30, 40 anos naquela igreja, eu dava meus hinos, dava minhas ofertas, eu frequentava os cultos regularmente, mas você estava fora da palavra. Mas que Deus te abençoe e volte nos ouvir, assim na próxima apresentação. Confere no Filho de Deus. Se tiver alguém enfermo, que está sendo curado, que está sendo libertado pelo poder da palavra, se está alguém triste, angustiado, que essa angústia desapareça em nome de Jesus Cristo.